No dia 2 de outubro, a opinião pública tomou conhecimento de uma tragédia. O reitor da Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier de Olivo, 60 anos, se suicidara pulando do vão de um shopping de Florianópolis. 2 semanas antes, o reitor havia sido preso pela Polícia Federal e proibido de entrar no prédio da universidade. A acusação era de que ele havia obstruído ou estaria obstruindo uma investigação interna que apurava desvios de verba na universidade. Libertado por falta de provas 2 dias depois, mas ainda afastado do cargo e proibido de entrar na universidade, o reitor desabafou em uma entrevista ao Diário Catarinense com as seguintes palavras: "A minha prisão foi uma humilhação completa. Esse afastamento é um exílio. Eu moro a 3 metros da universidade. Saio de casa e estou dentro da universidade. Eu não posso entrar na casa em que vivo e convivo desde 1977. Tanto a prisão como o afastamento haviam sido decretados pela delegada federal Érica Marena, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. No filme de propaganda da Lava Jato, intitulado A Justiça é para Todos, a delegada é representada pela atriz global Flávia Alessandra. Na última semana, a delegada Marena instaurou uma ação criminal contra o jornalista Marcelo Auler, acusando dos crimes de calúnia, injúria e difamação por causa de uma reportagem intitulada As Marcas da Lava Jato, que havia sido publicada por ele em fevereiro de 2016 na revista Carta Capital. Nocaute teve acesso à íntegra do inquérito policial conduzido pela delegada Marena. Sem encontrar nas 126 páginas do inquérito as razões que levaram a policial a prender e afastar o reitor de suas funções, Nocaute submeteu o documento ao advogado criminalista Fábio Simantobi, presidente do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Para o presidente do IDDD, a Lava Jato parece ter incorporado um tipo de processo penal no Brasil que primeiro pune e depois julga, primeiro bate e depois pergunta. Veja a seguir a íntegra do depoimento do jurista exclusiva para o Nocaute. A representação da Polícia Federal que pediu a prisão preventiva do então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ela é uma representação policial que aponta alguns ilícitos, alguns malfeitos na universidade e pede a prisão e o afastamento do reitor com base num depoimento de uma senhora que afirma que o reitor estaria dentro da universidade tomando algumas iniciativas para evitar a apuração desses malfeitos e desses ilícitos. É evidente que não nos cabe, num território superficial como esse, enveredar sobre a veracidade, a procedência das afirmações que a delegada faz. Mas isso não é necessário para que se perceba desde logo e de uma forma muito rápida e imediata a ilegalidade, a arbitrariedade, a forma absolutamente desproporcional com que as duas medidas, a de prisão e a de afastamento do cargo, foram tomadas. A Lava Jato parece ter incorporado um tipo de processo penal no Brasil que é o do processo penal de que primeiro pune e depois julga. Porque esse é um típico caso em que nós nos perguntamos qual era a dificuldade, qual era o problema de intimar o reitor e pedir para que ele esclarecesse, para que ele explicasse se era verdade, se de repente essa senhora que o acusa tinha motivos para o acusar, tinha motivos para não gostar dele, era uma desafeta num ambiente universitário onde nós sabemos que isso é muito comum, mas não. Antes de intimá-lo, antes de chamá-lo a depor, antes de que ele pudesse dar qualquer explicação, lançou-se mão
E não de qualquer medida, da medida mais drástica que se pode tomar em relação a uma pessoa, que é a medida de prisão, com um espalhafato, com uma exposição midiática dessas que a gente já está acostumado a ver, uma medida destrutiva, uma medida que cria um pré-julgamento moral perante a sociedade, muitas vezes inapagável, e uma medida que podia ser evitada. O Brasil parece que viciou na medida de prisão preventiva. A prisão preventiva é uma medida excepcionalíssima, porque ela é uma medida de prisão que é talvez a restrição de direito de liberdade mais grave que existe em qualquer Estado de direito democrático. Não tem nada mais grave do que a prisão, principalmente num país como o Brasil, que não prevê a pena de morte, felizmente não prevê a pena de morte. A prisão é o que há de mais drástico. Portanto, ela só pode ser aplicada depois de se implementar um devido processo legal, depois que as formas jurídicas puderem ser colocadas em prática, depois que se exercite a defesa, depois que se implemente o devido processo. Aí se prende, se for o caso, depois de formada uma culpa. Agora, nós estamos usando e abusando da medida de prisão no início da investigação, sem que a pessoa sequer saiba que é investigada. Ela é surpreendida, antes de mais nada, antes de qualquer outra medida, com uma prisão. É esse o escândalo desse caso. É isso que choca, é isso que causa indignação. E eu ouvi muita gente dizer que advogados e juristas estavam explorando a morte do reitor de uma forma sensacionalista para combater a Lava Jato. Engano, mentira. Quem explorou de forma sensacionalista a prisão, a acusação contra ele, não foram as pessoas que nesse momento estão falando do seu suicídio. Quem o tornou culpado sem direito à defesa e o expôs perante a mídia e o expôs de forma a vexame e a vergonha pública, não são os que ora estão mostrando os danos que foram causados ao reitor. A crítica pública que se faz por causa do suicídio que esse homem acabou cometendo, não percebem que, na verdade, a exposição pública que o matou foi a exposição pública da prisão, foi a exposição pública do afastamento cautelar. Tudo isso poderia ter sido resolvido com uma intimação. Ele seria chamado, poderia desmentir, poderia confirmar, poderia dar uma segunda, uma terceira, uma quarta versão, uma explicação para os fatos. Era possível que, se fosse verdade que em algum momento ele não estava ajudando a apurar os fatos, talvez como intimação a polícia o convencesse da importância. A única coisa que não era necessária nesse caso era uma prisão. É triste que um caso como esse tenha terminado desta forma. É triste ver que nós estamos trocando o combate à corrupção por um mau caratismo de Estado, porque no momento em que nós não nos preocupamos ou não se preocupa com a prisão, e quando acontece um mal como esse do suicídio, vem se reclamar da exploração midiática do suicídio, é porque nós viramos uma sociedade de mau caráteres, nós viramos hipócritas em não perceber que nós matamos esse homem, né? A sociedade brasileira, o Estado brasileiro mataram esse homem. É preciso rever a forma como se usa a prisão preventiva, é preciso rever a forma como se pune antecipadamente no país, é preciso rever essa publicidade opressiva do processo penal, é preciso prever essa exposição do réu a qualquer custo, é preciso rever essa barbárie que se transformou o processo criminal no Brasil. A delegada Érica Marena preferiu não dar declarações à imprensa sobre o suicídio do reitor Cancellier. Na última sexta-feira, a Universidade Federal de Santa Catarina afastou o servidor Rodolfo Rickel do Prado de todas as suas atividades, funções e atribuições junto à Universidade Federal de Santa Catarina.
Corregedor-geral da universidade, Rodolfo Hickel é considerado por professores e amigos do reitor morto, como o algoz e o carrasco de Cancellier. Por requerimento do senador Roberto Requião e da deputada Érica Cocai, no próximo dia 31, o Congresso Nacional realizará uma sessão solene em homenagem à memória do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo.